Fala aí, pessoal. A gente vai para a correção da lista de exercícios, tá beleza? Na primeira questão, pede para marcar com X, né, o que é exemplo de matéria. Bom, todos nós sabemos o que é matéria, que é aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem massa e tem volume. Eu vou estar marcando madeira, ferro, pedra, ar, papel e água. Restaram aí brilho e pensamento. Bom, pessoal, além do brilho e do pensamento, existem outras coisas aí que não são matéria, não é isso? A gente pode citar como exemplo daquilo que não é matéria, tá? A energia, tá certo? E como exemplos de energia aí a gente tem a luz, né? A gente tem a pressão, o som, o fogo, né? A eletricidade, o calor e o raio-x. A luz, que é denominada de energia luminosa, né? A pressão, denominada de energia pressórica, o som, denominado de energia sonora, o fogo é a associação das energias térmicas e luminosa, a eletricidade, denominada de energia elétrica, o calor, denominado de energia térmica, e o raio-x, uma forma de energia eletromagnética, tá certo? Bom, como eu disse, né, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar, né, ou seja, que tem volume no espaço e apresenta peso, produto da massa pela gravidade. Importante lembrar, tá, pessoal? Depois a gente vai estar vendo aí, provavelmente vocês já viram, né, a diferença que existe entre peso e massa, tá ok? Bom, questão 2. Medimos quantidade de matéria de um corpo usando a ideia de, essa tá fácil, né, massa e volume, né? Questão 3. Bom, pessoal, só voltar aqui na questão 2. A gente sabe que massa e volume são duas unidades usadas para medir objetos, né? O que é massa? Massa é a quantidade de matéria que um objeto contém, enquanto que volume é a quantidade de espaço que ele ocupa. Um exemplo que a gente pode dar com relação a massa e volume seria uma bola de boliche e uma bola de basquete, tá certo? Então, a bola de boliche e a bola de basquete, elas têm aproximadamente o mesmo volume, mas a bola de boliche tem muito mais massa, não é isso? Bom, como eu disse, vocês já conhecem aí, né, os termos massa e peso, que são usados alternadamente, né, na conversa, mas são duas palavras que não significam a mesma coisa, já que massa, tá, é a medida da quantidade de matéria que tem em um corpo, né? Enquanto que o peso é a medida da quantidade de força que atua sobre uma massa devido à aceleração da gravidade. Vocês devem ter visto isso aí com mais detalhes na física. Bom, continuando. Dois corpos, aí é para completar, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço e ao mesmo tempo, né? Dois corpos podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, dois corpos não podem ser divididos, dois corpos não podem se tocar ao mesmo tempo. A resposta correta é a alternativa A. Pessoal, aí a gente percebe uma das propriedades da matéria que é a impenetrabilidade, tá certo? Duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Se, por exemplo, a gente colocar água em um copo, né, e marcar o nível da água com um pincel, dependendo do copo, né, se for um copo transparente ou uma fita, e a gente adicionar 3 colheres de sal, o que vai acontecer com o nível da água, né? Ele vai subir. Isso significa o quê? Significa que duas porções de matéria, água e sal, não podem ocupar o mesmo lugar, o mesmo espaço, né, no interior do copo, ao mesmo tempo. Seguindo aí, pessoal, a gente tem uma questão no texto. Um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habilmente o transforma na estátua de uma celebridade do cinema. Podemos identificar matéria, corpo e objeto a partir daí. Definir esses 3 conceitos. Bom, matéria.
tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então essa daí, né, com relação ao mármore. Corpo, bloco retangular de mármore, né, porção limitada de matéria que por sua forma especial se presta a um determinado uso. Objeto, estátua de mármore, porção limitada de matéria. Bom, o que acontece nessa questão aí? A gente tem que marcar a alternativa correta, não é isso? Então, pessoal, a alternativa correta é somente a A. Por quê? Porque aqui houve uma inversão, tá certo? Houve uma inversão aqui nos conceitos de objeto e corpo, tá? O corpo, na verdade, tá certo? Que é o bloco de mármore, né? O corpo é uma porção limitada de matéria, enquanto que o objeto, que é a estátua de mármore, é a porção limitada de matéria que, por sua forma especial, se presta a um determinado uso, tá? Então vai mais além. O corpo é só a porção limitada de matéria. Aí quando que ele passa a ser objeto? Quando, devido à sua forma especial, se presta a um determinado uso. Então a alternativa correta aí é só a alternativa A. Só resumindo aí, pessoal, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço ou no universo, né? Corpo, porção limitada de matéria, e objeto é o corpo usado com utensílio, né? Como utensílio. Então é algo que se presta a um determinado uso, certo? Vamos continuar aí. Nós temos aqui uma relação, né? E nessa relação a gente tem madeira, copo, cadeira, vidro, panela, alumínio, como vocês podem observar aí. E a questão pede para identificar. Então, de acordo com esse conceito de matéria, corpo e objeto, a gente vai identificar o que é matéria, o que é corpo e o que é objeto. Então vejamos. Entra como matéria, pessoal, a madeira, o vidro, o alumínio, a areia, a água, o plástico e a argila, certo? Aí entra como corpo, é uma porção limitada de matéria, tá? Pedra, lâmina de zinco, barra de ferro. Aí quando que passa a ser um objeto? Quando se presta a um determinado uso, como é o caso do copo, da cadeira, da panela, do tijolo, da mesa, do cinzeiro e da telha, ok? Eu acho que aí não tem nenhuma dúvida, né, pessoal? Já temos aí, né, exemplos de matéria, corpo e objeto. Bom, seguindo aí, questão 6. As substâncias químicas podem ser classificadas em simples ou compostas. Indique a alternativa que apresenta 3 substâncias simples e 2 compostas, respectivamente. A gente vai precisar ter 2 substâncias simples, né? E 3... que apresenta 3 substâncias simples, tá aqui, ó, substâncias simples, e 2 que apresentam, e 2 compostas, simples e compostas, tá certo? Bom, pessoal, aí a alternativa a ser marcada é a alternativa C, onde a gente observa aí, tá, as 3 substâncias simples, né? E 2 substâncias compostas. A gente tem a gente tem o enxofre, tem o oxigênio e tem o ozônio, né? Aí a gente tem o gás carbônico, né? Nós temos o CH4, que é formado por um átomo de carbono, 4 de hidrogênio, né? Temos o CO2 formado por um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Pessoal, as substâncias, aí a gente tem que entrar no conceito de substâncias. Substâncias são aquelas matérias com composição química constante e que possuem suas propriedades físicas bem definidas, como o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão, né? É a passagem do estado sólido para o estado líquido, e ponto de ebulição, né? Passagem do estado líquido para o estado gasoso. E a densidade também, né? Que não varia em determinada temperatura e pressão. Pessoal, as substâncias,
elas podem ser simples e compostas. Isso vai ficar bem claro. Ó. As simples são aquelas cujas moléculas são formadas apenas por um único tipo de elemento químico. Tá? Então não há mais do que um elemento químico. Enquanto que as compostas, por sua vez, são formadas, né, por mais de um elemento químico. Tá? Bom, nós temos aí as compostas, né, que apresentam pelo menos 2 elementos químicos, e temos as simples que têm apenas um elemento químico, enxofre e oxigênio, carbono e hidrogênio, carbono e oxigênio. Beleza? Vamos seguir aí. Questão 7. Com relação às substâncias, aí mais uma vez questão 7, com relação às substâncias, aí a gente pode afirmar o quê? Que todas são substâncias simples? Não, né, pessoal? A gente pode observar aqui que nós temos substâncias com mais de um elemento químico. Tá? Somente o O2, H2 e o O3 são substâncias simples? Não, a gente tem outras substâncias simples aqui, como é o caso do chumbo, né? Todas são substâncias compostas? Também não. Somente o CO2, o CaO e o SO8 são substâncias compostas? Bom, vejamos, temos CO2, não apareceu aqui o H2O, né? Então, também é falso. Nos resta, então, a letra E, a alternativa E, que é a alternativa correta aí, tá certo? Bom, vamos seguir. Acho que ficou bem clara essa questão de substâncias simples e substâncias compostas. Simples, formada por um único elemento químico, compostas, formadas por mais de um elemento químico. Questão 7. Considere os seguintes sistemas: ferro, leite e gasolina. Aí a gente tem, letra A, o 2 e o 3 são misturas homogêneas? Aí a gente já vai, né, pessoal, para o conceito de misturas, né? Misturas homogêneas, misturas heterogêneas, né? Então vamos só marcar logo a alternativa correta aqui, que é a alternativa C, que é uma substância pura, né? No caso do ferro, é uma substância pura. Formado somente por átomos de ferro. Bom, vamos ver aqui direitinho, pessoal. O ferro aqui é uma substância pura. Por quê? Porque ele é formado apenas por átomos de ferro. O leite. No caso do leite, não, né? O leite ele não é uma mistura homogênea, tá? Então a gente pode ter, o leite é uma mistura homogênea? Não. Se você observar, né, se olhar no microscópio, a gente vai perceber que o que nós temos? Nós temos gordura, né? Gordura ali misturada com água, tá certo? Então não é uma substância, né? Não é uma substância, não é uma mistura homogênea, tá certo? E a gasolina? A gasolina também não é, ou melhor, a gasolina no caso, pessoal, a gasolina é uma mistura homogênea, tá? Composta de vários hidrocarbonetos e aditivos, tá certo? Então a gente não pode dizer que o leite, tá, e a gasolina são heterogêneos, porque só o leite, no caso, né, só o leite que é heterogêneo, tá certo? Só o leite que é heterogêneo, enquanto que a gasolina é homogênea, tá ok? Então, seguindo aí, questão 9. Considere os seguintes sistemas: gás carbônico e oxigênio, água e álcool, granito, sangue. A alternativa que apresenta a sequência correta com os tipos de misturas, né? Bom, vamos ver aqui. Gás carbônico e oxigênio. É uma mistura o quê? Homogênea, né? Então, gás carbônico e oxigênio é uma mistura homogênea. Então, a gente já descarta a letra B.
tá? Então já sei que não é a letra B, mas pode ser a A ou pode ser a D, já que aparece aqui como mistura homogênea, né? Tanto na A, na C como na D. Então pode ser uma das três aqui, já descartei a B. A água e álcool. Bom, no caso da água e do álcool, pessoal, a gente também sabe que é uma mistura homogênea, tá? Água e álcool é uma mistura homogênea. Enquanto que a gente vai ter como mistura heterogênea o granito, tá? E o sangue, tá, pessoal? Então a gente vai ter aqui, ó, o granito e o sangue como misturas heterogêneas. Então a alternativa correta é a alternativa C. Só para a gente deixar bem claro isso aí, ó, pessoal. Misturas homogêneas são aquelas constituídas por mais de uma substância e se apresentam em uma única fase, como os sistemas. Aí nós temos, por exemplo, do gás carbônico mais oxigênio, né? E água e álcool, que são misturas homogêneas, enquanto que as misturas heterogêneas são materiais formados por mais de um componente e que apresentam mais de uma fase, por isso suas propriedades variam em sua extensão. São exemplos de misturas heterogêneas, o granito e o sangue, tá certo? Vamos seguir aí para a questão 10. Adicionando sal de cozinha e areia a um copo com água, cria-se um sistema. Bom, o sal é uma substância solúvel em água e por isso quando se mistura sal e água forma-se uma solução, ou seja, uma mistura homogênea. Entretanto, se nós observarmos, né, pessoal, a areia não se mistura com a água e por ser mais densa irá se depositar no fundo, né, do copo. Então o que acontece? Sendo assim, o sistema formado é o que? É um sistema heterogêneo, né? E além de ser heterogêneo, pessoal, ele vai apresentar duas fases, né? Então a gente vai ter o copo, né? Lá o copo com na parte inferior a areia, né? A areia depositada aqui no fundo do copo, a areia que vai ficar depositada no fundo do copo, e na parte superior a gente vai ter a mistura aí, né? A mistura homogênea de sal de cozinha e água, né, pessoal? Então a gente vai ter o que? Uma mistura heterogênea que apresenta aqui no caso duas fases e bifásica, tá ok? Bom, vamos lá. Seguindo aí, foi a alternativa D. Então a resposta da questão 10. Na questão 11, relacione corretamente a mistura, tá? Coluna 1 com a coluna 2. Então é para marcar aqui a alternativa correta, tá? Então vamos ver aqui, ó. Vamos relacionar água, acetona, granito, areia e gelo, tá? Vai ser uma mistura monofásica, bifásica, trifásica ou tetrafásica. Então, no caso, né, água, acetona, granito, areia e gelo é uma mistura tetrafásica, com mais de 3 fases aí. Ok? Continuando. Água, etanol e limalha de ferro vai ser uma mistura bifásica, com apenas 2 fases. Água, sal e açúcar, aí a gente só consegue ver, né,
uma fase, então ela é monofásica, tá? E por último, né, água e sal de cozinha. Água, sal e açúcar é uma mistura ou melhor, água, sal, gelo e areia é uma mistura trifásica. Então ficou assim, pessoal, ó. Vou colocar aqui direitinho, voltando para cá. Então ficou aí, ó. A1 é AD, tá? A1 é AD. A coluna 2 vai para o B. A coluna, deixa aqui. A coluna 3 aqui, 3 vai para o A, tá aqui. E o 4 vai para o C. Então, água, acetona, granito, areia e gelo, tetrafásica. Água, etanol e limalha de ferro, bifásica. Água, sal e açúcar, monofásica. Água, sal, gelo e areia, trifásica. Beleza? Vamos para a última questão aí. Classifique cada um dos seguintes itens como substância pura, tá? Ou mistura. No caso de uma mistura, indique se é homogênea ou heterogênea. Vamos lá. O arroz doce, pessoal, mistura heterogênea. Pode apresentar duas ou mais fases. É a mistura heterogênea. Enquanto que a água do mar é uma mistura homogênea, porque apresenta uma única fase. Seguindo aí, a gente tem o magnésio, que é uma substância pura, tá certo? O que é a substância pura? É uma substância formada por átomos de um único elemento químico, tá? A gente tem o hidrogênio, tem o ozônio, o O3, né? Que é, no caso do ozônio, formado unicamente por átomos de oxigênio. E temos o magnésio também. A gasolina é uma mistura homogênea, tá, pessoal? Formado por mais de uma substância, tá certo? Mas que apresenta uma única fase. E por último, o ar, que também é uma mistura homogênea, formado por mais de uma substância, tá? Mas que apresenta uma única fase. Pessoal, dúvidas, tá certo? Eu estou no PV, tá? Façam a correção direitinho aí do exercício de vocês, tá bom? E lembrando que todas as atividades se devem manter no caderno, porque quando passar esse período, nós temos aí uma semana já decretada pelo governador para que a gente não possa estar tendo momentos aí com vocês, né, presenciais, mas assim que passar esse decreto aí do governador, a gente vai marcar um dia para vocês irem lá na escola para eu poder dar nota no caderno. Outra coisa, pessoal, quem não fez a atividade avaliativa, por favor, entre em contato comigo no PV, tá bom? Então, um forte abraço, bom final de semana, fiquem com Deus. Tchau, pessoal.